no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda política está agitada nos bastidores do Ceará e em Brasília, com impacto direto na economia. O Fórum de Governadores articula reunião emergencial com o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para tratar sobre o tarifaço, que entra em vigência na sexta-feira e gera apreensão a diferentes setores da economia, com reflexos diretos no Ceará. São setores exportadores de produtos para os Estados Unidos. A sobretaxa é de 50% sobre os produtos que saem do Brasil e entram nos Estados Unidos. E esse assunto mobiliza os governadores de todo o Brasil, como conta agora o repórter Carlos Silva. Há poucos dias da entrada em vigor das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, o cenário político e econômico se intensifica com uma mobilização entre os governadores. A pauta entra na reunião do Fórum dos Governadores convocada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que quer discutir os impactos do tarifaço e buscar uma resposta conjunta que envolva medidas compensatórias e diálogo com o governo federal. O movimento visa pressionar o Palácio do Planalto a agir de forma mais ágil e efetiva diante da ameaça que paira sobre setores estratégicos da economia nacional, especialmente nas regiões mais dependentes das exportações. Entre os gestores estaduais mais ativos está o governador do Ceará, Eumano de Freitas, que já se antecipou com a formação de grupos técnicos e reuniões com o setor produtivo para proteger a indústria local e os empregos ameaçados. O Ceará, que tem forte presença nas áreas de siderurgia, calçados e metalurgia, pode ser um dos estados mais prejudicados pela medida norte-americana. A expectativa dos governadores é que juntos possam construir um plano emergencial com apoio financeiro, incentivo à diversificação de mercados e ampliação de políticas industriais, evitando maiores perdas econômicas e sociais. Com informações do Ceará agora, Carlos Silva. É uma verdadeira corrida contra o tempo. São pouco mais de 72 horas para a entrada em vigência desse novo pacote de tarifas imposto pelo governo dos Estados Unidos contra os produtos que saem do Brasil. São produtos em diferentes áreas. Aqui, por exemplo, em setores da pesca e do setor de metalurgia, as áreas são as mais prejudicadas. O Ceará é um dos maiores exportadores em termos percentuais para os Estados Unidos. Há uma apreensão muito grande porque até este momento não existe diálogo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano para reavaliação sobre esse percentual de tarifas. 50% de tributos significa um percentual muito elevado para os produtos que saem do Brasil e entram nos Estados Unidos. E qual é o reflexo direto dessas medidas, desse chamado tarifaço? É que muitas empresas terão inviabilizadas essas exportações e sem venda desses produtos para outros mercados, porque não tem como, de repente, de hora para outra, em apenas um mês, essas empresas reencontrarem caminhos para vender esses mesmos produtos na mesma quantidade que hoje é comercializada para os Estados Unidos. Como desdobramento de toda essa situação, uma angústia para as empresas e para a economia de um modo geral, porque isso se reflete na redução, na desaceleração da atividade econômica e com a ameaça inevitável de demissões. Sobre esse assunto, eu puxo o jornalista Beto Almeida, porque o governador Eumano de Freitas tem hoje uma reunião com o vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que é um dos interlocutores brasileiros com o governo norte-americano, e essa reunião de hoje gera expectativa, porque lá em Brasília estará Eumano de Freitas, com lideranças empresariais dos setores mais afetados pelo tarifaço no Ceará. Paralelo a essa mobilização do governador Eumano de Freitas, outros chefes de executivos estaduais estarão também
em Brasília, na tentativa de convencer o governo federal a deixar de lado o conflito político e pré-eleitoral para priorizar a negociação econômica e preservar empresas e empregos no Brasil. Uma situação de extrema delicadeza, jornalista Beto Almeida, que gera, sim, apreensão, inquietação, uma medida que vem de longe, mas que nos afeta diretamente aqui no Ceará. Tanto na economia da região metropolitana de Fortaleza, porque parte desses produtos passa pelo Porto do Pecém, quanto também setores da economia do interior do Ceará, como, por exemplo, o setor de pescas o setor de pescado, que tem uma forte presença, por exemplo, na região jaguaribana. Jornalista Beto Almeida, uma agenda agitada, agitadíssima nos bastidores políticos. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Preocupante, Luzenor. Você citou exatamente aí setores que são impactados na questão da exportação da sua produção para os Estados Unidos. O Ceará, como você bem disse hoje, todas as exportações do estado do Ceará representam hoje em relação aos Estados Unidos um pouco mais de 50%. Você imagina o impacto que isso terá na economia do estado do Ceará e na geração de emprego, na manutenção de empregos. E você ainda esqueceu ainda de um setor que é importantíssimo aqui para o estado do Ceará, que é o setor calçadista, que tem também, exatamente no mercado americano, o seu foco principal de produção aqui no estado do Ceará. Então, isso, imagina o impacto que terá na manutenção desses empregos. O governador Eumano de Freitas tem dito que já vem trabalhando num plano de emergência. Não divulga esse plano com antecedência, porque diz que vai aguardar exatamente essa reunião de hoje, terça-feira, com o empresariado cearense e o vice-presidente Geraldo Alckmin, para depois, então, avançar. Mas outros estados da federação, não estão aguardando pelo governo federal, não. Eles já estão adiante, já anunciando alguns planos de contingenciamento. É o caso do estado de São Paulo, que já anunciou, por exemplo, uma linha de crédito, de financiamento direto para os exportadores. E olha que São Paulo tem grandes empresas como, por exemplo, a Embraer, que produz aviões. Então, esse impacto do governo federal, do governo americano, perdão, sobre as nossas atividades aqui produzidas, visando a exportação, ela está contaminada principalmente pela questão política. E esse é o ponto que eu fico impressionado, que até agora o próprio governo do presidente Lula não tem avançado suficientemente para isso, e nem dá para a gente imaginar que vai avançar, faltando agora 3 dias para o chamado dia D, que é sexta-feira, dia 1º, porque o presidente Lula continua fazendo palanque com isso, defendendo então a soberania nacional. Beleza, ninguém questiona aqui a soberania, mas o fato é, não se dá para aguardar que o presidente Trump vai desistir e na hora H, Luzenor, ele vai então colocar tarifas menores, como fez agora com a União Europeia, que taxou lá as exportações para 15%, ou fez com a Ucrânia, porque aqui tem outros elementos que são elementos de natureza política que estão nessa disputa. Por isso que é preocupante esse quadro. E aí você diz o seguinte, bom, o governador Eumano disse que vai ficar para anunciar isso depois, mas a gente já sabe porque ele já discutiu isso, inclusive internamente. Um dos pontos é exatamente liberar os créditos de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, daquela lei Candir. Nós já falamos muito dessa lei, Luzenor. É uma lei dos anos 90. E o que foi essa lei Candir? A lei Candir foi o seguinte, ela isentou da taxa de importação do ICMS, os produtos que eram importados semi-elaborados, ou seja, produtos como lagosta, como camarão, como pescado, esses produtos, na realidade, até alguns de metalurgia, eles não pagavam o ICMS. Qual era o entendimento na época? E ainda é válido hoje, é que você paga o ICMS no destino. Como o produto estava sendo exportado para fora, claro, para um país, então o destino lá, a cobrança, não tinha que ser feita aqui. Então, mas só que na época a Lei Candir, ela criou um mecanismo de compensação. E esse mecanismo de compensação era para evitar com que os estados tivessem prejuízo. Só que de lá para cá é uma briga, Luzenor. O Ceará tem hoje, por exemplo, mais de R$1 bilhão em créditos a receber do ICMS dessa Lei Candir. E o governo federal não libera. Dinheiro que foi retido lá atrás pela União. E os governadores agora querem essa grana.
Exatamente, os governadores querem essa grana, o estado do Ceará, inclusive, está um dos assuntos de pauta hoje, é esse. 1 bi que o estado tem para receber e o governo federal não libera. Então, esse é um dos pontos para minimizar, Luzenor, a situação, porque não acredito que isso vai reverter. Parece que o presidente Lula disse o seguinte: ele só vai anunciar as medidas dele no dia D mesmo, no dia 1º de agosto, sexta-feira. Ora, sexta-feira o Titanic já invadiu, já afundou, Luzenor. Jornalista Beto Almeida, vamos esperar que o navio não afunde, porque, embora nós sejamos bem pequenininhos nessa discussão, nesse debate tão gigantesco, mas estamos falando diretamente para o cearense, porque o estado é um dos mais afetados pelo tarifaço. E você tem toda a razão, Beto Almeida, em um aspecto, em um viés dessa análise. Infelizmente, tivemos uma contaminação dessa discussão na área econômica pelo interesse político e pré-eleitoral, olhando apenas para 2026, quando a curto prazo, a curtíssimo prazo, precisávamos abrir o diálogo. Não é que signifique que o Brasil vai se curvar, ou vai ceder à soberania, ou vai quebrar essa soberania em detrimento, para fazer o jogo dos Estados Unidos. Não. O jogo é pesado. A imposição veio como um verdadeiro trator, uma tromba d'água que desce, comparando em menor potencial, uma ladeira sem ninguém para conter. Então, uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, as exportações cearenses, é uma verdadeira tragédia na economia. Mas ao invés de se priorizar essa discussão, colocar o debate econômico na frente de qualquer outro interesse, o que se viu nos últimos 20 dias é essa imersão na área política e pré-eleitoral, gerando sérios prejuízos. Daí, essa corrida meteórica, apressada de todos os governadores para tentar salvar essa situação que, repito, é de extrema preocupação.